Para quem ficou interessado, tem um telefone de contato do Sindicato Rural, é o 3422-3053. E a gente continua falando sobre saúde, porque segunda-feira é dia de receber o professor Walter Briguetti aqui com a gente para falar sobre os benefícios da prática do exercício físico. É o nosso quadro Vida em Movimento. Professor Walter, bom dia. Bom dia. Ei, pós-Páscoa. Depois de um feriado prolongado, preguiça, nossa, Páscoa, bora movimentar o corpo? Agora precisa mais do que recompor o gasto calórico com os chocolates. Né? Verdade. Hoje, inclusive, fui cedo, a academia estava lotadíssima. Como já é comum de segunda-feira, agora né? Deve ter agregado mais gente lá pelo fator Todo mundo Páscoa. com a consciência pesada, que comeu muito na Páscoa e voltando a fazer exercício físico. Sim. Hoje a gente vai falar sobre os benefícios da prática de exercício físico para a pressão arterial. Lembrando que você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, sua participação. Professor, vamos começar explicando o que é a tal da hipertensão que muita gente tem? É que, na verdade, quando se fala hipertensão, vamos pensar assim, em condições normais, nós temos dentro do sistema cardiovascular, o sangue, para ser impulsionado nos vasos sanguíneos, precisa de uma força. E quem executa essa força é o músculo cardíaco, impondo uma força para que o sangue tenha capacidade suficiente de circular pelos milhares de vasos sanguíneos. Perfeito. Então, como existe sempre uma resistência nesses vasos, eu preciso impor essa força, essa pressão que é exercida na parede da artéria, nós chamamos de pressão arterial. Obviamente, fisiologicamente, ela tem níveis satisfatórios, né? Claro que varia com a idade, sexo, mas quando ocorrem, dado hábitos inadequados também, tem situações também já de ordem congênita, mas as pessoas, por exemplo, o estresse, sedentarismo, tabagismo, álcool e outros, podem, a médio prazo, levar a um processo em que a pressão arterial já não consegue manter seu nível de homeostasia, seu estado de equilíbrio por si só. Aí, para cumprir a mesma função de vascularização, ela tem que trabalhar em níveis mais elevados, tanto de pressão, a gente fala pressão arterial sistólica, que é a mais alta, como a menor, né? Aí, quando o paciente atinge níveis normais de 140 por 90 milímetros de mercúrio, a gente fala que o indivíduo é classificado como hipertenso. E é uma doença silenciosa, às vezes a pessoa não diagnostica, sente alguns desconfortos, mas não é diagnosticado. Isso é muito sério, porque ela compromete muito a saúde do indivíduo. E ela é, hoje, para você ter ideia, no Brasil, ela é responsável de 15 a 20% das mortes por problemas cardiovasculares estão intimamente relacionados à hipertensão. Então, ela tem um comprometimento muito grande da saúde do indivíduo se não for controlada. E mais ou menos, temos que falar o quê? Procurar o cardiologista uma vez por ano, fazer os exames adequados. Outra coisa, importante fazer um mapa, se tem uma suspeita, fazer um mapa de controle de 24 horas, porque a pressão varia durante o dia, então você tem que monitorar para ver realmente se o indivíduo apresenta esse quadro hipertensivo. Então são medidas preventivas que vão desencadear uma atitude diferente em relação a esse fenômeno. Imagine você conviver anos e anos com uma pressão elevada e sobrecarrega o sistema cardiovascular. Em alguns casos vai deteriorando a tal ponto que a pessoa pode até ir a óbito, né? Perfeito. E sintomas? A gente consegue perceber alguma coisinha? Sim, a pessoa... tem algumas que são assintomáticas, a mais grave, né? E tem algumas que a pessoa sente dor de cabeça, dor na nuca, um desconforto, um aumento do batimento cardíaco, algum desconforto, principalmente relacionado a parte, principalmente na região aqui da parte encefálica. Mas isso é de cada indivíduo, né? E tem algumas que são simplesmente assintomáticas, né? Que é mais grave ainda, a pessoa tem às vezes níveis de pressão elevado, de 160 por 140 e nem percebe e toca as coisas no dia a dia. Inclusive isso pode chegar até onde ter mortes súbitas sem saber porque tinha hipertensão. Então hoje é um caso muito importante. Outra com a alimentação inadequada, né? Hoje a pessoa consome muito sal, estresse, sedentarismo. Aliás, soma-se toda vez aquele grupo de fatores que desencadeiam esse processo, né? Então hoje, acima de tudo, procurar diagnosticar, procurar prevenir. A prevenção é fundamental nesse caso, né? Aí entra o exercício como um elemento importante também desse conjunto. Então se estuda muito, já, principalmente no sentido da endurance, da resistência, essa participação do exercício
exercício na prevenção primária e também no controle da pressão, e também pós o indivíduo ter diagnosticado hipertensão, também ele tem um efeito importante nessa recomposição da pressão. Então, o exercício físico, ele pode ajudar aí a controlar a pressão alta. E qual que seria, então, melhor? No geral, você pode dizer assim, o exercício, eles indicam entre 60 a 90 minutos de exercícios semanais, para que você possa administrar, por exemplo, numa caminhada, numa corrida, na bike, principalmente o trabalho aeróbio, é muito estudado nesse segmento. E isso faz com que você, quando você faz exercício aeróbio, você tem que trabalhar grandes grupamentos musculares, é importante isso. E ao trabalhar esses grupamentos, você melhora a perfusão, que a gente fala, a oxigenação dessas células musculares. Isso faz com que o sangue circula com maior competência, melhora o mecanismo de vasodilatação dos vasos, o que propicia melhor irrigação, e isso faculta uma condição em que os vasos ficam menos comprometem menos e causam menos resistência. Perfeito. O que faz com que a pressão possa diminuir. Então o efeito é incrível. Às vezes você terminou o exercício, esse efeito dura por 45, 50 minutos, pode se prolongar por horas, esse efeito chamado hipotensivo pós-esforço. Chama depois do exercício. Mesmo depois do exercício. Chama efeito hipotensivo pós-esforço. Aí eles fizeram estudos até que em 8 semanas de intervenção, de exercício, as pessoas diminuíram chega a diminuir 4 a 5 milímetros de mercúrio na sistólica, chega a intervir na diastólica, que é menor também, e isso se prolonga, assim, e se parou o exercício também, ficou ainda 14 dias, ainda se manifestaram como efeito redutor de pressão, mesmo de tendo parado o exercício. Então você perceba, se ele seguir uma sequência, e é legal, você tem duas modalidades, né? O endurance, e também hoje se fala também do trabalho de força, exercício resistido. Só que tudo isso só é possível se tiver um diagnóstico, um controle, uma avaliação clínica muito séria, porque você precisa ver qual o nível de hipertensão que o indivíduo apresenta e se ele tem alguma limitação também ao esforço, né? Se ele tem aptidão e pode fazer, que nível que pode ser feito. Por isso que essa atividade tem que ser totalmente personalizada, monitorada, orientada. Não dá para fazer assim de forma coletiva, né? Essa preocupação. Então, tanto o exercício de força como o aeróbio permitem esse efeito chamado de hipotensão pós-esforço. E o exercício físico pode ser feito na hora que a pessoa está com pressão alta, ou é melhor esperar e fazer depois? Isso é importante também. Tem que observar, se a pessoa tiver com níveis elevados de pressão, não é recomendado, é melhor esperar para depois recompor e fazer o exercício. Às vezes entra primeiro com medicamento, depois... E outra coisa, as pessoas normalmente, se a pessoa tem que ser, para fazer exercício, tem que ser hipertensiva controlada. Controlada significa que ela sabe que é hipertensa, toma medicamento. Inclusive, por outro lado, se eu fizer exercício de forma a longo prazo, o que vai acontecer? Eu diminuir até o consumo de medicamentos para o controle de pressão, porque o organismo vai se ajustando de novo dentro de um perfil normal. Então ele consegue reduzir o consumo de medicamentos. Então é importante primeiro, isso é muito claro, hipertenso controlado é aquele que diagnosticou, faz uso de fármaco para manter os níveis normais de pressão no dia a dia, né? Então vamos falar da importância do acompanhamento de um profissional de educação física nesses casos. Assim, primeiro que isso é fundamental. Na graduação eles têm uma capacitação para isso, eles são orientados nessa formação. Então você faz um trabalho vinculado de forma extremamente personalizada, em que você trabalha em conjunto com o médico, com o nutricionista e outros profissionais para garantir também. Não é só isso, tem que melhorar só a dieta também, são outros fatores, né? Não é só o médico no sentido tanto diagnóstico como também indicar os medicamentos que são utilizados para ver que tipo de exercício que eu posso desenvolver pro paciente, pro aluno. E é fantástico que você percebe assim, em questão de 8 semanas são aí 2 meses, você já tem efeitos bastante significativos, preventivos e também que vão resultar num quadro de busca dessa normatização da pressão arterial, ou pelo menos reduzir, se não for normatizar, mas pelo menos reduzir os níveis, né? Porque a pressão pode chegar a 180, é uma coisa assim, astronômica, dependendo do exercício. Até você fazer exercício de corrida, por exemplo, ela pode chegar a mais elevada, a 160, por exemplo. Mas isso é normal, é fisiológico, aí ela volta. A menor quase não varia, mas agora o hipertenso já começa com um nível mais elevado. Aí com o tempo ele tende a declinar tanto uma como a outra. Então por isso tem que se monitorar, controlar, e o exercício tem que ser muito bem prescrito, orientado, direcionado, né, para essa qualidade. Mas que é fundamental o exercício, além da dieta,
E também, outra coisa, que o exercício vai ajudar também a controlar estresse. Você libera também óxido nítrico durante o exercício. Ele é um vasodilatador natural, então o vaso expandindo o seu diâmetro diminui a resistência, faz com que a pressão diminua. Então são efeitos muito interessantes que o próprio exercício permite, né? E uma acomodação fisiológica que leva a essa tendência de hipotensão pós-esforço e que vai se perpetuar durante as atividades cotidianas, né? Ou seja, só tem benefícios. Walter, então, desse jeito que você explicou pra gente, não existe exercício proibido para o hipertenso. Existe, por exemplo, mas é preciso essa orientação, essa avaliação. Proibir assim, você vê o nível de pressão que aquele exercício está promovendo. Se for um nível de 180, aí você tem que realmente não deve fazê-lo. E se a pessoa não for controlada, se a pessoa não tiver um diagnóstico preciso, aí realmente não deve ser feito. Então tem que inclusive monitorar a pressão durante o esforço. Para ver se está tudo dentro da normalidade, né? Ou se extrapolou muito. Muito bom. Fica aí então um recado para todo mundo que está nos acompanhando, para a gente começar essa segunda-feira pós-feriado, além de pensar na parte estética, né, que o exercício físico também promove, a parte mental, cuidar da nossa saúde física e mental, como o Walter falou, possibilitando aí até ajudar o controle da hipertensão com o exercício físico. Bora começar a semana animada, então. Sim, com certeza. Vai começar um novo mês, né? Abril, agora se estendendo. Aí já é até bom para começando o mês, começando já a mudar de estilo de vida, né? É uma boa referência, né? Não sendo mentira, claro, né? Não pode mentir, não pode mentir, falar não, eu vou, aí não vai. Aí se posterga para 1, 2, 3 de abril, né? Tudo assim, não só no dia 1º. Muito bom. Tá. Professor, quero agradecer muito sua participação. Eu que agradeço, uma grande semana a todos, um grande mês a todos, tá? Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.